Oi, Lucarelli! E aí, Lohens? Finalmente conseguimos esse bate-papo, depois de muito tempo tentando, você me enrolando. Depois de você ficar me enrolando para fazer, impressionante. Eu nem te chamei, né, cara? Pô, eu me colocava à disposição e você nada, me deixava de lado, impressionante. Depois de tanto tempo, achei que eu tinha um pouco mais de respeito. Depois de tanto tempo, tá vendo só? Como é? As pessoas são ingratas, cara. É assim, infelizmente o nosso mundo vive assim hoje. Complicado. Pois é. Eu vou explicar para as pessoas que a gente tem que conversar rápido, porque eu tenho tempo de um pão de queijo assando no forno, é isso? Não, mas na verdade assim, eu vou só dar uma diminuída na temperatura ali um pouquinho, depois eu volto e deixo mais uns 15 minutos. Então estamos com tempo bom. Onde é que você arrumou pão de queijo para matar a saudade e a vontade aí na Itália? Minha mãe, quando ela veio para cá, ela trouxe 5 quilos. Daí, os primeiros 3 quilos a gente comeu enquanto ela estava aqui. Daí ela deixou mais 2 quilos ali na geladeira. Daí eu falei, não, amanhã, antes de ir pro ginásio, eu faço um pouco para comer, que eu gosto de comer de tarde antes de jogar, de treinar. Então, eu tô ali fazendo. Além de pão de queijo, sai alguma coisa mais bem feita aí nessa cozinha? Não, eu não sou de cozinhar muito. Esses 2 anos que eu tô aqui na Itália, eles têm acordo com restaurante, essas coisas, daí eu acabo almoçando e jantando no restaurante, que tem acordo com o time. Aí o que eu mais faço é café da manhã e lanche da tarde antes do treino e tal. Daí hoje de manhã eu fiz ovo. Hoje eu fiz normal, mas às vezes eu faço omelete, às vezes eu faço ovo mexido. Depende da minha motivação. Tá ótimo, né? Se vira. Exatamente. Passar fome eu não passo. Tá ótimo. Agora, Lucas, você falou da sua mãe, né, que teve aí há pouco tempo com você. Sim. Todo mundo, eu acho, que te conhece, que te segue, que te acompanha, que é seu fã, sabe da importância, da proximidade que você tem com a sua família, da importância que as duas têm atualmente na sua vida, e o que seu pai tinha, claro. Como que você conta pra gente como é essa relação com a sua família para você, a importância disso para você? Desde sempre, né? Desde quando a gente jogava, eu e minha irmã jogávamos em campeonato escolar, os dois sempre iam, principalmente quando era final de semana, que dava também pro meu pai, que era um pouco mais fácil, então eles sempre nos acompanhavam, saíam às vezes de um jogo meu, indo pro da minha irmã, às vezes minha irmã tava jogando, daí ela jogava, daí eles saíam correndo do meu jogo, do jogo dela, os 3 para ir assistir o meu, então era sempre essa correria para um assistir o jogo do outro, assistir a competição, né, do outro, então sempre foi essa coisa, da nossa família, essa coisa, né, desde sempre. Começou primeiro com a minha irmã, que ela começou fazendo esporte antes, começou fazendo natação, aí depois eu comecei no futebol, e aí foi seguindo, e até hoje continua essa coisa, tanto que a minha mãe veio para cá no meu aniversário de última hora, assim, ela queria pegar um voo domingo, ela me mandou mensagem quinta-feira à noite daqui. Aí eu falei, mãe, mas tá ligado que o voo daqui 3 dias, né? Tipo, tem que ver se você vai conseguir entrar, ver passagem. Era uma loucura, ela, não, é seu aniversário, eu tenho que ir, eu tenho que sair, eu sinto que eu tenho que sair e tal, não sei o que. Daí acabou que deu pra resolver tudo, ela veio, né? A primeira viagem que ela fez sozinha, então fiquei um pouco preocupado, né, quando ela chegasse aqui na Itália, da comunicação, essas coisas, então foi meio tenso, mas aí no final deu tudo certo, chegou aqui em Civitanova sem salva. E foi muito bom, imagino, ter ela aí com você, né? Foi bom e foi um azar, porque quando ela chegou na segunda, na quarta-feira, depois do jogo, eu fiz um teste pro Covid e estava positivado, daí ficamos uma semana aqui trancado em casa, eu no meu quarto, fazendo atividade, e ela fazendo as coisas aqui na sala, no quarto. Então, das 3 semanas que ela ficou aqui, 5 dias, a gente ficou meio que isolado. Então foi meio complicado, mas foi bom. Foi bom que aí ela pôde também cozinhar tudo que ela queria fazer. Ela queria cozinhar tudo para mim, não sei o quê. Daí ela teve tempo para fazer tudo, que eu ficava só em casa, né? Mas infelizmente essa semana a gente não conseguiu dar um passeiozinho, mas foi bom. Você ficou bem, né? Você não teve, pelo que eu soube, você não teve grandes sintomas, né? Foi tudo certo. Não, fiquei só um pouco baqueado depois para voltar, né? Que fica um tempo em casa, parado, daí quando você volta dá aquele um pouco de desânimo, mas aí depois
Depois de um tempinho treinando, daí voltando ao ritmo, tudo volta ao normal. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você falou aí de um futebol, né? Quando você começou no futebol. Tá, você tá vigiando o tempo do pão de queijo, gente. Se eu for responsável por esse pão de queijo queimar, eu nem sei. Eu morro. Olha, seria um gesto muito, muito ruim. Eu tô de olho nele aqui, mas ainda falta tanto. Cara, eu acho que você não fala nunca mais na vida comigo. Ó, o temporizador tá aqui bonitinho, 2 minutos e meio. Daí eu vou só dar uma baixadinha na temperatura, aí eu vou deixar mais uns 15 minutos, entendeu? Então, tamo bem. Eu tô tensa. Não, ele tá aqui, ó. É um olho no peixe e outro no gato. Eu tô com um olho em você e um olho no cronômetro aqui. A responsabilidade é muito grande, cara. Eu não posso ser responsável. O pão de queijo não pode queimar. Isso aí é... Por favor. É uma tristeza muito grande. Eu jogo 10 anos de amizade no lixo. É tipo quebrar espelho. Passar na frente de gato preto, essas coisas. Essa superstição, queimar pão de queijo pra mim é igual. E você tem superstição de jogo? Eu nunca vi. Tinha? Eu não tinha até um árbitro falar comigo que eu sempre entrava em campo, porque eu sempre faço o sinal da cruz, só que ele dizia que eu sempre entrava com o pé esquerdo. Ele falou, pô, você tem uma coisa estranha que você só entra com o pé esquerdo quando você faz o sinal da cruz. Aí eu falei, cara, eu só entro. Nunca reparei. Daí, tipo, isso virou uma coisa que eu faço. Daí eu acabo entrando com o pé esquerdo, que dizem que é do azar, mas aí eu acabo entrando porque é uma coisa que eu sempre fiz. Né, e me dava certo, então eu falei, cara, eu vou continuar porque o time que tá ganhando não se muda. Eu não sabia disso. Eu tô acostumado já a fazer, daí eu continuei fazendo e é uma coisa que até hoje eu faço. Você falou em futebol, quando você era bem jovenzinho, você tentou, chegou a fazer diversos esportes, diversas modalidades. Futebol, natação, basquete, handebol, eu não lembro. Você fez um monte de coisa. Em que momento que você percebeu que o vôlei seria realmente o seu esporte? Claquete. Ó, nessa pergunta... foi perfeito. Você fechou a pergunta. Eu vou... Vai. 3 horas depois... Mais 15 minutos. Tranquilo. Ó, voltei. Já? Já, ali o forno ali do lado. Tava ali do lado. Então, assim, eu sempre gostei muito de esporte, daí comecei no futebol, como você disse, no basquete, natação, essas coisas, e o vôlei entrou na minha vida um pouco depois, né, quando eu já estava ali para os meus 12, 13 anos, né, que eu já estava com uma ideia um pouco maior do que é o esporte, de coisa de profissionalização, então eu estava naquela de, não sei, futebol, de handebol, aí o vôlei apareceu, comecei a treinar de brincadeira. Aí eu fui para um time da minha cidade, aí comecei a participar de alguns campeonatos, aí você começa a estimular um pouquinho mais, aí começa a jogar direitinho, daí aquele ano eu ganhei 2 títulos nesse time, aí você dá aquela estimulada maior, aí eu comecei a jogar um pouquinho melhor vôlei e eu comecei a gostar mais ainda, aí eu comecei a gostar mais e fui deixando de praticar os outros esportes, né, porque também não dava tempo, tinha escola e tal. Daí quando eu fui chamado para ir para o Minas em 2008, na verdade eu tinha sido chamado antes, mas eu fui para o Minas em 2008, mas foi minha primeira vez na seleção também, de base, e num clube que participava de outros campeonatos fora do estado de Minas Gerais, então eu comecei a ver com outros olhos o que o voleibol poderia ser, né? Então acho que foi mais ou menos aquele ano ali que eu realmente vi que poderia dar alguma coisa, que foi em 2008, que foi onde algumas portas começaram a se abrir, novas experiências e tal, então ali eu falei, cara, pode ser que seja um caminho, aí depois dali eu não tive mais dúvida e dei tudo de mim no voleibol. Isso aí você viu que podia dar em alguma coisa. Ok. Em que momento você teve certeza que você era um craque de vôlei, Lucarelli? Essa pergunta é sempre muito difícil, porque para mim, esse tipo de pergunta é muito complicado de responder. Então, mas assim, eu quando jogava na base, eu me destacava bastante. Mas aí destacar na base e virar um jogador profissional são 2 coisas completamente diferentes. Que aí o buraco é completamente mais embaixo. Mas aí quando eu comecei a ser chamado constantemente para a seleção brasileira, daí eu comecei a ser titular, porque no meu primeiro ano na seleção eu passei na porta da dispensa várias vezes. Eu estava sempre ali. Daí eu desviava, mas eu estava sempre ali. E eu acabei indo para o Sul-Americano, mas eu ainda era um jogador muito inexperiente, que estava ali no meio de jogadores que eram muito mais experientes que eu, de verdade, e eu sabia, sentia isso. Então eu sempre passava na portinha de ser mandado embora. Daí em 2009 eu já comecei a jogar como titular, 2010. Daí naquele momento ali eu já comecei
a acreditar que eu poderia ir um pouquinho mais longe. Daí, depois de 2011, no nosso Mundial no Rio, o Bernardo me chamou para fazer uns amistosos, uns treinos com a seleção adulta. Daí, ali, você fala, pô, tá dando certo, né? Tá dando certo e tal. Aí, eu acabei jogando a temporada pelo Minas também, que foi a primeira como titular, né? Eu tinha jogado uma, mas entrava de vez em quando só, treinava com a galera, então não era uma experiência de verdade. Daí, no outro ano, eu joguei. E aí, eu falei, pô, deu certo, que eu terminei bem a temporada, como um dos vários pontuadores, atacantes ali. Eu falei, cara, acho que é isso aí. Só que naquele tempo, assim, eu já estava a cabeça dentro já do voleibol, já não tinha mais dúvida, mas eu acho que foi o momento que eu percebi que eu poderia dar passos um pouquinho mais largos. Você falou do Mundial no Rio. Aquela geração que você fez parte, principalmente nesse Mundial aqui no Rio, meio que colocou aquele resultado abaixo do esperado, meio que colocou aquela geração como se não fosse chegar. Você acha que quando veio o Mundial Sub-23 em Uberlândia, foi também um momento importante para você individualmente na sua carreira? Sim, esse título eu sempre coloco como o segundo mais importante da minha carreira, porque foi justamente isso, né? A minha geração foi a primeira a perder um sul-americano infanto, né? Depois de sei lá quantas edições. Daí no nosso Mundial a gente também não foi bem, acho que foi uma das primeiras que ficou fora dos 8, né? Então a gente já tinha, né, as pessoas não tinham mais essa esperança nessa geração. Daí no nosso sul-americano juvenil a gente ganhou, e no Mundial juvenil a gente acabou ficando em quinto, que foi no Brasil, tinha uma expectativa muito grande de fazer ali o Final Four e tal. Então tinha essa pressão, a galera dessa geração, ninguém vai vingar, não sei o quê. Daí criaram o Mundial Sub-23 e foi justamente na nossa idade, da nossa geração. E foi no Brasil de novo. Daí, cara, foi maravilhoso, porque a gente jogou contra algumas seleções que tinham jogadores que jogavam já, né, com a seleção adulta. A nossa final contra a Sérvia, tinham 4 jogadores que tinham jogado o europeu adulto com a Sérvia, tipo um mês antes, e eles tinham sido segundo colocados com esses jogadores. Então, era um time muito experiente, muito, muito complicado. E quando a gente ganhou, para mim, foi um alívio gigante, porque eu queria muito ter esse gostinho com a galera da minha idade ali, por tudo que a gente passou, pela desconfiança, né? Então foi muito legal essa coisa para provar o valor de todo mundo que estava ali. Então, com certeza, depois das Olimpíadas, esse é o título que tem um sabor muito, muito legal para mim. E aí, lembrando o valor de todo mundo que estava ali, eram Thiaguinho e Cachopa, Rafa Sim. Araújo e Alain, Otávio, Matheus Alejandro e Aracaju. O líbero Cachel. Da de ponteiros tinha eu, Lucas Ló, Ricardo Alexandre e Ari. Eram esses jogadores. E o Quaresma, que estava machucado, que estava ali também com a gente. Pois é, dá para perceber que muita gente vingou aí, né? Apesar da expectativa. Eu acho que desses, o Ari e o Cachel pararam. Eu acho que só, né? Sim, o Ari, infelizmente, conviveu com muitos problemas no ombro. Isso, o jogador de vôlei sabe o quanto isso interfere, né, no crescimento. E isso foi uma coisa que acabou tirando, que era um dos caras da nossa geração que tinha um potencial gigantesco. E, infelizmente, o ombro dele acabou dando essa freada, né? Mas tirando, acho que esses dois... E o Cachel parou há pouco. Parou há pouco também. Claros, eu acho. E o restante tá aí. Momentos. Exatamente. Ontem, por sinal, o nosso oposto foi campeão da Challenge Cup. Então, eu fico muito feliz. Eu tava assistindo, eu não conseguia assistir ao vivo, daí o Aracaju estava assistindo da França. Daí eu fiz ele fazer videochamada para eu conseguir assistir o jogo. Daí eu fiquei assistindo o Golden Set via videochamada. Daí ficamos lá torcendo e tal. Então eu fico muito feliz por todos eles também. Então foi bem bacana. Você tem contato com esses meninos até hoje? Aracaju, você acabou de dizer que sim. Sim, não tem. Alguns desses a gente tem um grupo, né? A gente tem um grupo há uns 6 anos, que é um grupo que a gente acabou fazendo no ano que a gente estava em São Paulo e acabou perdurando. E com os outros a gente tem contato, né, de vez em quando, assim, mas a grande maioria a gente tem um contato constante. A gente acabou virando muito amigo, e eu acho que aquele campeonato transformou muitos de nós ainda mais amigos, né, pelo aquele momento, né, e ainda bem que conseguiu perdurar até hoje, e todo mundo se fala, com certeza. Você é um cara muito fácil de fazer amizade, né, Lucarelli? Falar Lucarelli é tão sério, né?
você é muito tranquilo, tá sempre de bom humor, você não, bom, que eu tenha visto, né? Não reclama das coisas, não, para você tá sempre tudo certo, assim, bem calmo, bem tranquilo, bem de boa e muito fácil por tantos outros motivos também de fazer muitos amigos. A gente falou dessa galera aí do Mundial Sub-23. Fora eles, a gente sabe que você tem muita amizade com o Bruno. Quem que você destaca assim, na sua vida, que é importante na sua vida que você fez no vôlei? Eu acho que que eu falo com mais frequência é o Aracaju e o Bruno, né? A gente acaba vivendo muito tempo ali junto, mas eu tenho muitos grandes amigos que foram importantes também no meu começo. O Otávio, que joga no SAD, ele é um dos caras que foi assim, de suma importância para mim quando eu era muito jovem. Quando eu estava no Minas, ele sempre foi um cara muito responsável, um cara muito maduro, né, e foi um cara que foi muito exemplo para mim, assim, né, de conduta, de não só dentro de quadra como fora, né, e ele sabe que eu tenho consideração por ele, um respeito gigante, né, provavelmente um dos caras que eu mais respeito no mundo do vôlei e fora, né, por tudo que ele representa, tudo que ele é. Então ele é um dos caras que com certeza também está ali. Teve o Lucas Locke, que foi, nos nossos momentos no Minas, a gente era muito grudado também, a gente era muito brother. Tem outros amigos das antigas, né, que não jogam mais vôlei, que eu tenho contato também, que vieram pelo vôlei. É difícil falar porque eu acabo tendo contato com muita gente. Daí eu tentei enumerar os que eu acabo falando com um pouco mais de frequência, mas acaba que com os outros também eu falo bastante, mas eu acho que com esses eu falo com um pouquinho mais de frequência. Lucas, o que é a vida fora do país? Você apareceu há tanto tempo que a impressão que dá é que você tem mais idade até, né? Porque você apareceu muito jovem, todo mundo te conhece há muito tempo. Mas você viveu muita coisa muito jovem e acredito que naturalmente amadureceu com tudo isso. Mas quando você chegou para morar fora do país, que você se viu de fato sozinho e distante, né? Porque de repente de Contagem para Taubaté, ok, mas distante, sozinho. O que você sentiu? Bom, e além de tudo, com um momento super delicado na sua vida pessoal. Sim. Foi uma enorme mudança. O que você sentiu e como que você recebeu aquele momento? Aquele momento foi um choque gigante. Até por muitos dias assim não parecia que tinha acontecido, era uma coisa meio estranha assim, principalmente por eu não estar no Brasil e não presenciar nada. Então as coisas foram acontecendo meio que parecia só sonho e era muito estranho. E isso também foi uma coisa muito ruim, que era muito difícil naquele momento pegar um voo e ir para o Brasil por questões de Covid, né? Tinha que pedir permissão depois para voltar. A gente estava no meio de campeonato, estava recuperando de lesão, tinha uma série de fatores ali naquele momento, e me pegou, né? Obviamente ninguém espera, né? Eu acho que esse momento todo mundo de surpresa, mas foi realmente muito, muito de surpresa, tanto que era a última notícia que eu esperava quando meu empresário me ligou, que ele falou que tinha uma notícia séria, mas essa não passou nem perto. Então foi muito complicado. Eu tive muita sorte porque ali no meu time tinham jogadores que eu já era amigo há muito tempo, então eles foram muito importantes naquele momento que eu estava longe da minha família, dos meus amigos de mais tempo. Então sou muito grato por tudo que eles fizeram, estavam sempre preocupados, né, no meu bem-estar, na minha alegria, me fazia companhia sempre, me chamava para fazer tudo o dia inteiro para eu ocupar um pouco a minha cabeça, estar ali um pouco com eles. Então esse foi um momento muito, muito difícil, assim, principalmente por estar longe. E morar fora tem dessa, né? Eu acho que é justamente essas coisas também, que são várias as coisas que acontecem e você acaba não tendo o poder de resolver, o poder de estar perto para tentar ajudar, dar um apoio. Então, essas coisas também são complicadas e, no seu caso também, que você está passando por certas coisas e, às vezes, as pessoas não podem te ajudar e você tem que acabar se virando. Então, eu acho que principalmente o primeiro ano, né? Esse ano eu acho já um pouco mais tranquilo, eu já falo a língua, já sou mais habituado com os costumes, então é um pouco mais tranquilo. Mas o primeiro ano tem esse choque, né? Mesmo que a cultura não é tão diferente da nossa, tem as suas particularidades, as pessoas, como elas tratam. A região que eu morei é uma região um pouco mais fria, então esse primeiro ano tem esse choque, mas agora para esse ano já me sinto muito mais tranquilo. Olha só, depois de tantos anos de seleção brasileira, você se sente absolutamente em casa ali dentro do grupo? Sim,
Eu digo que quando o ano que a gente não teve seleção por causa da pandemia foi um ano estranhíssimo, obviamente por ter ficado em casa, por ter ficado ali fazendo nada, que eu não estou acostumado, mas ele também tem essa coisa das nossas viagens, de estar ali em Saquarema treinando, de ver a galera, de contar da temporada, de zoar junto. Então é muito estranho, foi muito estranho. Parecia que, caramba, pô, esse ano não existiu, tá ligado? Não existiu para todo mundo, na verdade, mas é muito estranho, porque vira uma rotina, né? Uma rotina muito boa, mas é uma rotina no seu ano. Tá ali, passar aquele tempo junto com a galera, independente do campeonato. Eu acho que é o estar ali junto. Então é muito estranho, foi muito estranho aquele ano. E eu me sinto realmente muito em casa, desde 2008 que eu vou para Saquarema. Então, aquele lugar também, para mim, é uma segunda casa. São muitos anos que eu frequento aquele centro de treinamento, os funcionários. Então, muitos estão ali ainda. Então, acaba virando família, né? São pessoas que você convive há 14 anos. Né? Não tem jeito. Acaba virando um tio seu, um amigo. Desse jeito. Agora, esses anos todos na seleção, Saquarema, concentração, viagem. Bom, a vida é meio que repartida em 6 meses, né? Meio ano no clube, meio ano na seleção. Sempre Sim. viajando, sempre distante de casa, das pessoas, fora as do time, né? Sim. E você passou a sua juventude, assim, a sua juventude inteira, assim. Faltou... Vai ver o pão de queijo, pelo amor de Deus. Não, eu ia pegar uma água. Mas você tá olhando o relógio? Tá aqui embaixo. Que demora esse pão de queijo, seu forno é muito lento. Não, é o tempo perfeito. É o tempo perfeito. Quando eu tirar, eu vou trazer um. Esse tempo que você se dedica, né? Só que quando você era mais... Agora você já é um coroa. Quando você era mais jovem, você acha que faltou alguma coisa na sua vida pessoal? Ou o vôlei supriu tudo isso? Não, eu não digo que supriu, mas dizer que faltou assim, é um pouco estranho, né? Obviamente, a gente tem menos tempo livre, o tempo que a gente fica em Saquarema, né? Na idade que a gente estava lá, nossos amigos estavam fazendo festa, estavam tendo um final de semana livre para fazer as coisas, e a gente estava lá treinando, né? E é uma cidade muito no interior, então a gente não acabava ficando lá dentro mesmo, não fazia praticamente nada, então eram coisas que às vezes assim, pô, meus amigos estão ali fazendo aniversário de não sei quem, e tu tá ali, aí então, tem essa viagem, e a gente tá ali, então em alguns momentos era um pouco complicado, então eu acho que eu sofri um pouco mais nos primeiros anos, né, sofria entre aspas, eu não sofria tanto, mas era uma coisa um pouco mais difícil de entender no início, mas aí depois vai ficando mais fácil, daí também quando eu tenho tempo livre, hoje, sendo mais velho, eu consigo fazer minhas coisas quando eu quiser. Se eu tiver tempo, eu vou e faço. Naquela época era um pouco mais complicado. Então, hoje é um pouco mais fácil de digerir isso, mas no início, quando é jovem, essa prisão ali era complicado, né? Você não ter mais essa liberdade de poder estar ali com seus amigos, mas foi por uma boa causa, né? Não mudaria essa história, porque foi muito importante para mim profissionalmente também, como amadurecimento, os momentos ali na seleção, para mim foi muito importante. A paixão pelo esporte que tem dentro, eu acho que tem que ter dentro de todos vocês, senão ninguém suporta, né, essa rotina e essa pressão e tudo isso que vocês passam. Essa paixão supre, seja lá o que for, seja lá o que faltar, mesmo passar aniversário da mãe longe, passar, sei lá, qualquer data importante longe. Quando você entra em quadra, né, a emoção de entrar em quadra faz esquecer tudo, Lucarelli? Além disso, é questão de ser profissional, né? A gente não tá ali porque a gente não é muito bom pra gente, às vezes é um lazer, né? Porque a gente gosta de jogar vôlei, mas é a nossa profissão, então a gente tem que estar ali, a gente acaba não pensando, a gente fica triste de às vezes não poder participar de alguns eventos, mas como outras pessoas têm os seus trabalhos a fazer e às vezes não consegue estar presente em algum momento importante, nós também ali não estamos. O problema é que a gente acaba viajando um pouquinho mais do que o normal. Mas isso, pensar que a gente está num lugar onde a gente quis estar, a gente batalhou tanto para tentar chegar ali, né? É uma honra sempre estar representando ou um time ou o seu país, então eu tento ser grato, obviamente, que muitas vezes a gente quer estar em algum lugar, a gente quer estar em outro, mas é o que a gente escolheu, né? Escolheu para a vida e acabou dando certo. Então a gente só tem que ser grato e tentar ver o lado positivo nas coisas que realmente importam. Então eu tento ir levando mais ou menos para esse lado. Dá para curtir nas viagens também entre vocês?
Um segundo. Vou mostrar para você de pertinho aqui, só a coloração aqui do pão de queijo. Só de pertinho. Tá lindo. Olha o tamanhozão. Lindo. Meu Deus do céu, tá quente demais. Tá, então uma última pergunta para te liberar para ir comer. Vocês se divertem entre vocês? Sim, muito. Tanto nos tempos livres quanto nos tempos que a gente tem que ter treino, essas coisas, a gente consegue se divertir entre a gente vai pro quarto de alguém e fica trocando ideia, falando besteira. Pô, a gente passou um mês agora em Rimini, na Liga das Nações, a gente ficou trancafiado e a gente se divertia, a gente conseguiu. Eu acho que um dos motivos da gente ter conseguido ir bem e chegar bem ali era justamente por isso, né? A gente tinha um grupo que se dava muito bem, a gente conseguia, nos momentos livres, aproveitar bastante entre a gente. Quando a gente estava treinando, a gente estava ali no hotel, a gente trocava ideia, dava risada, assistia alguma coisa, tudo junto. Então, eu acho que faz muita diferença também isso, né? O grupo que a gente tem é muito legal, né? E facilita muito nesses momentos de distância, de dificuldade, né? Então, eu acho que sempre foi uma coisa muito legal na seleção brasileira, pelo menos desde quando eu entrei, sempre foi, e eu acredito que era assim antes também, que essa questão do grupo sempre ser muito, muito divertido, muito bacana, a galera tá sempre muito, muito unida ali, e isso, com certeza, no momento complicado, ajuda demais. Lucarelli, você já pensa em Paris? Não, ainda não. Eu sempre, você melhor que ninguém sabe que eu sou uma pessoa que pensa sempre um momento após o outro, então tô com certeza pensando aqui na temporada ainda, em acabar bem a temporada, depois indo para a seleção, pensar nos campeonatos que tem nesse ano, que também tem campeonato importante esse ano, e só depois pensar. Então, eu não antecipo muito os pensamentos, eu vou tentando estar no meu melhor mentalmente, fisicamente, para cada ano, e chegando em 2024, a gente pensa, a gente vê como a gente está fisicamente, se a gente está bem mentalmente, como que está todo mundo, daí por lá eu penso, mas com certeza está chegando, mas eu ainda não penso. Para finalizar, que se eu não falar sobre isso, suas fãs me matam. Como surgiu o Lucarelli poeta? Ele surgiu muitos anos atrás, não sei porquê, mas eu comecei a ler muito cedo, eu comecei a ler meio que sozinho, eu pegava, sempre teve jornal em casa, e sei lá, com 5, 6 anos, eu pegava o jornal, ficava folheando de bobeira, e eu já sabia ler um pouco, e eu comecei a ficar lendo de bobeira e aprendi a ler muito cedo, justamente por isso, e eu falava bem quando era novo. Eu era muito tímido, mas eu falava muito bem, já tinha um vocabulário um pouco mais vasto para minha idade, e não sei, eu comecei a escrever de bobeira. Eu acho que os primeiros que eu fiz foi tipo de Natal, de Páscoa, quando eu era muito moleque, sei lá, 8 anos de idade, e eu fazia esses poeminhas bobinhos assim, e desde então eu sempre gostei, né? Eu tive momentos que eu fiz mais, que eu fiz menos, que eu não fiz nada, mas gostar de ver, quando eu vejo um poema assim bacana, eu admiro. Então eu sempre fui, eu acho que desde os meus 8 anos eu sou uma pessoa que gosta de poema. Quando eu vejo em música, tipo, umas letras que tem uma parada legal, eu acabo gostando ainda mais da música justamente por isso. Então eu tenho essa ligação com esse tipo de arte que é a escrita. Você tá na ativa agora ou não? Não. Eu fiz eu não lembro quando, eu fiz esse tempo atrás, mas ultimamente eu tô paradinho. Ainda bem, né? Porque eu não recebi mais nenhum, eu não li mais nenhum. É verdade. E você é meu arquivo confidencial de poemas. É sinal de que não tá rolando, menos mal. Eu acredito que isso tudo vem de uma sensibilidade que a pessoa começa a comer o pão de queijo. Pô. Isso tudo vem de uma sensibilidade que é super evidente em você. Você é um cara muito sensível e, além de muito inteligente, e que adorado por muita gente. Então, eu queria saber se você se considera uma pessoa especial. Especial, muito, muito difícil, né? Eu acho que uma pessoa especial seria uma audácia eu falar que eu me sinto especial, mas eu me sinto uma pessoa querida, né? Eu realmente sou muito grato, pelo carinho que eu recebo, por ser benquisto nos lugares que eu frequento, sempre que eu volto, ou em algum time, ou em algum lugar que eu passei, eu sou muito bem recebido. Então isso é uma coisa que eu realmente sou muito grato,
né? Obviamente foi uma educação muito boa que meus pais me deram, né? Uma característica também nossa, sempre todo mundo ali em casa é de falar bastante, de se comunicar, de tentar sempre ajudar, de ser muito parceiro. Então, e eu acho que isso vem dali de dentro de casa, né? E eu acabei levando isso comigo, né? E é uma das coisas que eu gosto. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ajudar, né? Quando eu vejo que alguém está um pouco em dificuldade, um pouco triste, eu acabo fazendo uma piada, zoando. Eu vejo que alguém precisa de alguma coisa, né? Eu tenho um prazer muito grande em ver que eu consegui ajudar alguém ou que alguém foi feliz do meu lado. Então, acho que isso acaba me fazendo ser assim. Eu não me considero especial, mas eu me considero uma pessoa que agrega, não agrada, agrega, e eu acho que isso é o mais importante, né? Eu tento ser exemplo para algumas pessoas, e a gente acaba sendo exemplo por estar em evidência, né? Então eu acho que a gente tem essa missão e eu espero cumpri-la sempre. Cumpre, você consegue. Você é especial, sim. Você agrada, você agrega, e você ajuda, e você faz feliz, e eu fui testemunha disso por anos seguidos. Você me ajudou muito em muitas ocasiões, muitas, as mais difíceis, quando tá todo mundo de cabeça quente e ninguém quer falar, e você sempre chegou junto. Pode cobrar. Estarei sempre aqui para você. Muito obrigada por tudo, sempre. Obrigada por essa entrevista. É um bate-papo, né? Foi mais um bate-papo. Matar a saudade. Matamos um pouquinho, depois pessoalmente. E boa sorte sempre. Muito obrigado. Seja muito feliz, muita saúde. Obrigada por tudo, tá bom? Pela torcida, pelo seu sucesso, que já é grande, e agora nessa nova etapa, tô torcendo muito. Você tá ligado? Tô ligada. Obrigada, Luquitita. Beijo.